Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 566 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que faz das redes sociais o seu livro de recordações. Olha aí! A mais pura verdade, gente, isso é verdade. Eu fico... Onde que eu tava abril do ano passado? Aí eu olho nas minhas redes sociais. Você sabe que dá pra fazer isso pelo Google Maps também, mas o meu né? Google é todo confuso. Olha, tá aí a reclamação do Google. Ele marca gente que não é, sabe? Não o Google Fotos, o Google Maps. Você tem histórico lá também. Eu faço. O Google Maps tá mais no seu, porque quando a gente sai, tá no seu. Enfim. Não, André, você leva seu celular, tá lá. Enfim, tá, eu te explico Pokémon depois. Sabe onde é que eu tô, quanto mais o Google. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Kaique, que finalmente vai nos ensinar como fazer bombar as nossas redes sociais. 10 dicas infalíveis pra você ter aí, sucesso Kaique, nas redes sociais. Eu já vou até ver quantos seguidores o Kaique tem pra ver se ele é um professor digno. Fala pessoal, aqui é o Kaique, é um prazer estar aqui e eu tô aqui com o Paulinho que, bom, já roubou a minha fala, que eu ia dizer que ele pediu 10 dicas infalíveis pra bombar nas redes sociais, mas ele já falou isso, então fica aí. Mas é isso, é a nossa expectativa dicas, né? aqui hoje, que a gente quer aprender com o Kaique, que tem estudado sobre isso. Eu acho que você podia colocar isso no título do podcast. Claro, mesmo porque o título do livro que o Kaique está lançando é Clique Sem Bait. É sobre isso que a gente vai falar, como ter talvez uma vida mais, qual seria a palavra? Modesta nas redes sociais também? Não sei. Não sei. Coerente, talvez? Talvez coerente. Modesta nem tanto, mas coerente eu acho que é a palavra. Gostei, uma vida mais coerente nas redes sociais. Talvez seja esse o título do programa, mas até o fim a gente pensa melhor. Muito bom, estamos aqui com o Kaique Fernandes, já participou com a gente de outros episódios também, falando sobre teologia, Invisible College, e a gente tem mantido contato e descobrimos que ele está lançando agora, está em pré-lançamento no momento da publicação desse episódio. Olha que chique, gente. Seu novo livro pela Thomas Nelson Brasil, em parceria com Invisible College, Clique Sem Bait, Marketing e Comunicação a partir da ética cristã. A gente vai falar sobre ética, sobre comunicação, sobre redes sociais, todos os temas que a gente gosta muito de passar por ele, é por isso que a gente chamou o Kaique aqui pra conversar com a gente hoje. Ai, gente, e olha, muito obrigada, Kaique, por ter enviado o livro pra gente. Eu fiquei muito feliz de ler, gostei muito, assim, infelizmente eu não consegui ler do jeito que eu queria, anotando tudo, mas o bom é que o livro já tem muitas anotações, né? Já tem lá, sublinhado, o que a gente quer ver. Facilita bastante pra quem, assim, quer só bater o olho, tá tudo sublinhadinho, bonitinho. Você não precisa perder o tempo de sublinhar, né? Ele já tá cheio de anotações. Se quiser, você pode só botar os post-it onde tá o sublinhado, que, gente, já é um conteúdo super rico, assim, tá muito bom mesmo. Ó, só pra esclarecer, a gente recebeu a versão, como chama? Rascunho, né? Não, Ah, por isso que tá sublinhado? Talvez seja por isso. Não, mas não é a versão... Não é a versão final. A versão final já vai... Já vai com as anotações. Tem algumas marcaçõezinhas nele já. Isso foi até uma preocupação, assim, que... Um recurso gráfico, né, pra, acho que facilitar um pouco a leitura. Eu sei que tem gente que odeia riscar seus livros. Eu sou do time do lado certo, que é o time que marca, risca e rabisca os livros. Isso aí. Bota post-it. Então, essa foi a preocupação que a gente teve. Como no livro a gente fala de muitos termos, muitas definições, muitas coisas nesse sentido. Então a gente já usou de um recurso gráfico de até alguns termos, expressões já sublinhadas justamente para chamar a atenção dos leitores e ser um recurso didático mesmo assim. Se vai funcionar ou não, as pessoas vão dizer depois, mas essa foi a intenção. Então a versão final já também vai ter essas marcações. Tá, legal. E a versão está em pré-venda, né? Você pode... Tá na Amazon, Kaique? Tá na Amazon, em algumas outras livrarias, tá no próprio site da Thomas Nelson, pra quem preferir. Na Martins Fontes também, mas acho que pra facilitar pra todo mundo, na Amazon, né? Muita gente tem frete grátis lá. Então tá lá em pré-venda até dia 15 de setembro. E a partir do dia 15, quem comprou a versão Kindle já vai receber direto no Kindle e quem comprou a versão impressa
vai começar a ser feito o envio para todo mundo. E se vocês quiserem ajudar, os irmãos.com tem um link aqui de parceria da Amazon que a gente ganha uma comissãozinha lá, né? Por que não? Gente, e o livro tá tão bonito, eu gostei tanto. Só tem uma coisa, é que assim, ele tem os desenhos gráficos, né? Aí tem os títulos e tal. E ele tá muito bonito, a fonte que foi usada, tá bem gostosa de ler mesmo. Só que todo começo de capítulo tem ou uma frase, uma letra de uma música. E toda a letra da música, eu parava e cantava o trecho inteiro da música. No Teatro Mágico, vamos cantar a música dos Arrais, cantava o trecho. Né? E aí eu falei, não tem como a gente só ler a música sem cantar ela, né? Mas é muito bom. Isso é muito legal porque acaba sendo uma isca já pra gente descobrir o que vai ser falado daquele... É um bait, é verdade. Mas é como é sem bait, eu falei isca, né? Do que você vai encontrar no capítulo a partir daquela frase ou daquele poema, né? Sim, isso aí foi uma coisa também bem legal, assim, que a gente tentou fazer, que foi em todo capítulo relacional, pelo menos começar com alguma música que tenha relação com aquele capítulo, assim. E eu acho que isso essa ideia, assim, de fazer isso, veio quando a gente estava fazendo algumas pesquisas, até aqui no próprio Invisible College, sobre educação e tudo mais, e a gente se deparou com um artigo que falava sobre o processo educacional como uma espécie de formação cultural, assim, né? De usar das aulas, de processos de ensino, para também formar as pessoas culturalmente, assim, ajudar nessa curadoria de artefatos culturais. E falou, cara, por que não trazer isso, então, pro livro, assim, né? Contextualizar os capítulos com alguma música, que pode ser música que as pessoas já conheçam, como você mesmo falou, né? Já viu ali, começou a cantarolar, ou músicas que talvez a pessoa nunca ouviu falar, e aí vai, ainda que ela não goste, mas pelo menos ela vai ampliar um pouco, assim, sua bagagem cultural, musical, enfim. Então foi uma tentativa disso. E é um livro de comunicação, né? Então tá abrindo aí um leque de comunicação de todas as áreas. Eu gosto muito. A gente gravou um podcast há um tempo atrás com o Emílio Garófalo, e ele usa muito esse recurso nos livros dele. Eu sei que não é livro de comunicação, são livros ficção, não ficção, e é muito legal quando ele contextualiza e traz essa coisa cultural, né? E aí é muito legal porque a gente também tá lendo o livro do Tim Keller agora, O Deus Pródigo, e ele cita Senhor dos Anéis, ele cita Amadeus Mozart. Então, assim, é muito gostoso que você faz. Ah lá, esse eu conheço, esse eu conheço. É muito bom. E aí a música aí também, a gente começa a cantar e já se identifica com o capítulo. Kaique, você é formado em design gráfico, né? Na área de comunicação. Acho que esse interesse já despertou desde então e pouco a pouco você foi se aproximando. Se aproximando não, você é um dos criadores do Invisible College, né? Junto com o Pedro Dulce, né? Você foi se aproximando do Pedro e surgiu a ideia do Invisible College e tem pensado nesse tema comunicação. E é um tema, assim, que nós que também pensamos comunicação há muito tempo e a gente já se considera dinossauros da área de comunicação, é um tema que a gente se vê se batendo com ele todos os dias. A gente nunca entende direito isso. Ainda mais, né, com redes sociais, isso se tornou ainda mais impossível de entender perfeitamente, né? Sim, a gente é da época que a gente ia na igreja falar pros pastores que a internet não é do diabo. Então exatamente. É bem antigo, sabe? Evangelizar pra cruz da internet. E no começo eu lembro no começo do Twitter, né? Eu lembro de ter dado algumas palestras sobre comunicação e Twitter e tal. E como parecia desafiador, mas pensando em hoje era muito mais fácil de entender o que estava acontecendo, né? Até porque o Twitter nasceu como um aplicativo mais orgânico, né? Em que você via somente as coisas que postavam as pessoas que você seguia em ordem cronológica. Sim, então não tinha algoritmo. Não tinha algoritmo, mas não tão forte quanto hoje e tal. Então hoje, a maneira como nós somos manipulados pelas redes sociais é impressionante, assim. Ou você faz o jogo da forma certa, hoje ou você... que tá do diabo, então. É isso que você tá querendo dizer. Mais ou menos por aí, os velhos... O diabo tomou conta, né? Os velhos olhando no meu tempo que era bom, né? Meu tempo era orgânico, a gente não era manipulado. Mas hoje, se você não entra no jogo, é muito difícil você ser relevante nesse contexto ou nesse universo, né? Como que foi a sua jornada nesse sentido, Kaique? Então, como você falou, assim, minha graduação, ela é em design gráfico. É engraçado, assim, porque eu nunca, olhar pra trás, assim, nunca tinha cogitado trabalhar no marketing, assim, sempre foi assim, não, eu quero ser designer gráfico, produzir, sei lá, pôster de show, pôster pra banda, capa de CD, sei lá, ilustração. Quero receber o briefing e fazer o desenvolver, né? Criar e ter liberdade criativa, ouvir a música enquanto eu desenho, enfim. Sempre foi isso, assim. E aí, eu acabei, assim que eu terminei a graduação, na verdade, acabando ali, eu caí de paraquedas, assim, no MBA em gestão de marketing. É uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, mas surgiu uma oportunidade, assim, quase irrecusável, assim, de fazer um MBA na área. E aí eu vi que tinha alguns assuntos a ver com design, então eu falei, bora lá, pelo menos, assim, alguma coisa eu vou aproveitar. E aí foi quando eu entrei, comecei a
a estudar sobre marketing, a entender mais sobre, e aí me abriu muito a cabeça, assim, para muitas outras possibilidades, assim, porque às vezes a gente tem a impressão, pelo menos eu tinha, eu acho que muita gente tem, que quando a gente tá falando de marketing, a gente tá falando só de vender coisas, assim, né? Parece que marketing é só uma ferramenta para vender mais. E na verdade não é, né? Lá dentro eu vi que o marketing é uma área muito mais ampla, que tem interface com muitas outras áreas do conhecimento, inclusive com o próprio design, com a comunicação, com a administração, com logística. Então é uma área bem ampla e bem complexa. E coincidiu quando eu tava no fim desse MBA, a gente começar a construir o Invisible College, né? Como você falou, eu junto com o Pedro coordenando a parte pedagógica, eu na parte estratégica e de comunicação. E aí foi quando eu falei, bom, então agora eu vou precisar efetivamente trabalhar com isso. Então eu pensei em fazer duas coisas, assim. Primeiro, pesquisar quem eram as pessoas que estavam trabalhando com marketing, principalmente no contexto educacional, né? Da educação, de curso online e tudo mais, e pesquisar cristãos que estavam propondo formas de atuar na área a partir de uma perspectiva cristã, bíblica, reformacional, enfim. E o que foi minhas surpresas? A primeira foi que quando eu fui pesquisar quem estava trabalhando marketing no contexto educacional, eu tive uma surpresa negativa, assim, de muita coisa ruim, assim, muita coisa zoada. Óbvio, não todo mundo, claro que não é todo mundo, mas a gente pegar, assim, os principais, sei lá, entre aspas, gurus, assim, que estavam difundindo ideias para cursos online, para contexto de educação, foi muito discrepante em relação ao que eu vi no MBA, assim, em termos, assim, de estratégias, de técnicas, de coisas que eu falei, cara, isso aqui é inconciliável com o que a gente crê, assim, né? Isso aqui é beira o charlatanismo, se não for charlatanismo, assim. Então esse foi o primeiro baque. E aí, quando eu fui atrás de cristãos que estavam propondo coisas na área, eu praticamente não achei quase ninguém, assim, principalmente em língua portuguesa, no contexto brasileiro, assim, que não tinha quase nada. Quando tinha, eram coisas mais tratando no sentido mais amplo, assim, a fé e tecnologia, algumas coisas nesse sentido, no escopo maior, mas pouco tratando especificamente do marketing, assim. Pra falar a verdade, quase ninguém, pra não ser desonesto aqui, nem deixar de fora. Por exemplo, tem um cara chamado George Barna, que é, inclusive, dele que veio depois o Barna Institute, que faz pesquisas e tudo mais. Ele tem um livro dos anos 80 sobre marketing e fé cristã, mas de lá pra cá praticamente não existe nada, assim, principalmente em língua portuguesa. E aí foi quando eu comecei a conversar com o Pedro, né, nessa crise, e ele falou, cara, vamos pesquisar sobre isso então, começar a propor algumas coisas. E aí eu comecei a estudar pro meu próprio trabalho, assim, não foi pensando nem cogitava escrever um livro na época, assim. Inclusive, acho que eu não sou a melhor pessoa pra isso. Imagina! Mas foi pro trabalho pessoal, assim, e daí que começou esse interesse em pesquisar, tentar relacionar isso com a fé cristã, com aquilo que eu vinha estudando, e nesse meio do caminho comecei a estudar teologia também, então comecei a fazer essas relações, e veio daí esse interesse e esse incômodo em tentar tratar do marketing, da comunicação, a partir de uma ética cristã. Então, e pra mim, assim, o que é muito doido é esse contraponto da gente pensar em marketing e quase não encontrar conteúdo que fala sobre ética cristã. Sendo que, por exemplo, eu viro e volta, eu cito, assim, a parte que eu fazia discipulado com jovens e adolescentes, e tinha uma jovem que ela entrou no curso de marketing e ela ficou com muita crise, assim, quando ela tava fazendo faculdade de marketing. Ela veio falar comigo, ela falou, Dri, o negócio é monstruoso. É assim, a gente é quase ensinada a manipular as pessoas. É você conhecer. E eu sei, a gente sabe como a rede social te conhece, como os profissionais de marketing traçam todo o perfil da pessoa, e aí o algoritmo vai e junta todo mundo na mesma bolha, pra aquilo começar a gritar e falar. A gente até falou isso no podcast e tal. E ela falou pra mim assim, como a faculdade de marketing ensina você manipular as pessoas pra você ter aquilo que você quer, de você vender o seu produto, de você vender a sua marca, de você levar as pessoas pra um pensamento antes de oferecer aquele produto. E assim, é uma coisa muito, muito forte, que se você faz de uma forma errada, você conhece todo o seu público e você tem o seu público na mão. Aí eu fiquei, uau, caramba, será que é tudo isso mesmo, né? E eu lembro que ela ficou muito chocada. Ela falou assim, eles estão nos ensinando a como a gente soltar qualquer coisa que a gente queira pra pessoa, e a pessoa vai comprar aquilo, comprar ideia, não produto físico mesmo, né? E aí eu falei, em contraponto, quase não tem cristãos falando sobre como que a gente pode fugir disso. Mas fugir não de demonizar, marketing é do diabo, que tudo que é relacionado a isso, que anátema esteja longe de mim, não, de como você entender isso pra uma coisa boa. Tanto que a igreja faz marketing. A igreja conhece o seu público. A igreja, ela quer saber como comunicar pro seu público. E, de uma certa forma, isso é um marketing. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu sei que você até escreveu uma parte no capítulo do livro que eu gostei bastante, sobre a questão de manipulação e persuasão e coerção e todas essas coisas, e como que você vai lidar com isso, e tendo a ética cristã de pano de fundo e de base, assim. Acho que uma questão importante
importante, assim, pra gente entender, é fazer uma diferenciação, que é o que eu tento propor nesse capítulo do livro, entre manipular e persuadir. Eu acho que são coisas, embora às vezes a gente use como termos intercambiáveis, eu acho que são coisas diferentes, assim, né? Porque quando a gente tá falando de manipulação, a gente tá falando justamente disso que você acabou de dizer, de enganar as pessoas, de falsear a realidade para poder enganar alguém ou levar alguém a fazer algo. Enquanto a persuasão é a gente tentar convencer alguém a respeito de algo. E tem um exemplo que eu gosto de dar, assim, dada a analogia, mas quando a gente pensa na pregação, por exemplo, uma coisa é um pregador chegar lá e manipular a sua audiência, sei lá, pensa aí a teologia da prosperidade, assim, ele pega um versículo bíblico ali, tira de contexto e fala, se você... Conta uma história, muita emoção. O tecladinho ali no fundo, se você der seu dízimo, Deus vai te dar 10 vezes mais e aquela coisa. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá manipulando as pessoas, ele tá falseando a realidade, tá falseando as informações para levar as pessoas a fazer algo que é somente do interesse dele. Isso é diferente de um pregador que tenta persuadir a sua audiência a respeito de algo, que é o que, por exemplo, quando a gente vai estudar apologética, é o que a gente tenta fazer, é persuadir as pessoas de uma ideia, sem mentir, sem enganar, sem distorção, sendo honestos, sinceros, transparentes, mas usando de recursos para tentar convencer a nossa audiência sobre aquilo que a gente está compartilhando. Então, quando um pregador ele pega o texto bíblico e expõe realmente o texto bíblico, ele está ali tentando convencer as pessoas a respeito daquelas verdades eternas que estão compartilhadas ali. E eu acho que no marketing não é diferente, né? O papel do marketing não é manipular as pessoas. Inclusive, se tá manipulando, eu falo que isso nem marketing isso é charlatanismo, né? Isso não é marketing, porque o marketing em essência, e isso se a gente for pegar os teóricos que fundamentam o marketing, se a gente for estudar tudo isso, você nunca vai ver um teórico do marketing, alguém que, assim, academicamente fundamentado, vai falar para você enganar as pessoas, vai falar para você manipular as pessoas, mas ele vai te dar recursos para persuadir as pessoas a respeito daquilo que você tá fazendo, sempre tendo como base, assim, a ideia de você não apenas fazer isso em seu benefício próprio, mas fazer isso para contribuir com aquela pessoa, né? Tanto que a regra número 1 é conheça o seu público-alvo, né? Mas eu quero conhecer meu público-alvo pra quê? Pra inserir aquilo que eu penso ou porque eu quero ajudá-lo, né? Naquela questão que ele tá sofrendo. Servi-lo melhor, né? Sim. Até esse termo, assim, eu sei que também é popularmente difundido público-alvo, mas até ele é um termo, às vezes, ruim da gente usar, porque parece que é uma coisa meio bélica, assim, de guerra, né? Tipo, o alvo, a gente tem que atingir. É o dardo. Então, alguns autores mais contemporâneos já usam o termo público de interesse, não público-alvo, assim, é uma coisa um pouco mais sutil. Tem um autor que eu uso ele também no livro, que eu gosto bastante, que é o Seth Godin, que é um autor contemporâneo, assim, e ele tem uma definição de marketing que eu acho maravilhosa, embora algumas pessoas acham bem romântica, mas eu gosto muito e eu acho que tem muito a ver com o que um profissional cristão deveria fazer. Ele vai dizer que o marketing é um ato generoso de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. E eu acho isso maravilhoso, assim, porque se a gente pensa nessa perspectiva, o que a gente vai fazer, então, pensa, por exemplo, dando o exemplo aqui do Invisible College, quando a gente usa do marketing para chegar até as pessoas, a gente quer fazer isso para ajudar as pessoas a se capacitarem teologicamente. Inclusive, já teve situações, e eu acho que esse também é um dos grandes pontos, assim, quando a gente pensa de não vender a qualquer custo, é inclusive de algumas pessoas chegarem, apresentarem sua situação e a gente falar, o que você quer, a gente não vai conseguir te atender, é melhor você ir para essa ou essa instituição, assim, e a gente deixar de vender, deixar de ganhar dinheiro, mas pensando em ajudar as pessoas, saca? Porque a gente sabe que o nosso produto, o nosso serviço não vai atender a necessidade dela. Então, ter essa consciência de não querer só vender a qualquer custo ou só pensar no seu próprio interesse, mas pensar também em servir as pessoas por meio daquilo que a gente tá fazendo ou do serviço que a gente oferece. Cara, isso vou falar um pouco aqui da minha experiência, bem pequena mesmo, com relação a marketing. Eu sou farmacêutica de formação e eu trabalhei algum tempo na Drogasil, que era uma farmácia e tal. E eu, como farmacêutica, eu sou técnica e eu não tinha que vender produto nenhum. Mas eu era uma das maiores vendedoras da minha loja. E todo mundo falava, Dri, por que você vende e tal? Eu falei, gente, mas é pensando nessa premissa do marketing, de querer ajudar o próximo. Então, se o cara tem que tomar Captopril o resto da vida dele, pra manter a pressão alta dele controlada, todo mês, e uma caixinha dá só pra um mês, e naquele mês tem promoção de Captopril, gente, leva 3 caixas, é muito mais barato. Eu tô te ajudando. Não é que eu quero vender pra ter números, bater meta, todo nem é isso. Mesmo porque essa era uma crítica que você recebia da sua gerente, das suas gerentes, né? Sim, os seus gerentes. Exatamente, porque muitas vezes eu trocava o medicamento original pelo genérico, que era muito mais barato, e eles ficavam muito bravos comigo com relação a isso. Daí eu falava, não, porque a gente tá aqui pra gente servir a comunidade, sabe? Servir com verdade. E esse marketing pra mim era muito gostoso. E eu participei também, eu era farmacêutica que fazia o treinamento com os funcionários da loja, e eu falava, gente, ó, esses
dermocosméticos aqui. Eu experimentei esses cosméticos. Eles realmente funcionam. Eles hidratam a pele, eles hidratam o lábio, eles curam as cicatrizes. Tinha um negócio lá que ajudava na queimadura. Quando você queimava, passava spray. Você lembra que a gente ganhou isso? Uhum. E aí eu queimei um pedacinho da minha pele, passei o spray pra realmente ver se funcionava. E como o negócio era tão maravilhoso, eu falava pra todo mundo na farmácia, cara, a gente vendeu em um mês todo o estoque daquele sprayzinho, volta sabe? um pouquinho. Você queimou de propósito a mão? Não queimei. Eu queimei cozinhando. Isso é bom fazer essa observação. Isso que é envolvimento com a empresa, hein, gente? Brincando, hein? Não, cozinhando, eu queimei meu braço, eu falei, tá aí, vou experimentar o produto pra ver se ele realmente funcionava. E isso é muito gostoso, né, Kaique? Eu sei que eu tô falando de produto, medicamento e tal, mas alguém chegar na tua loja e falar, tá vendo esse sprayzinho aqui? Se você se queimar, você passa, você não vai sentir dor, sabe? E é muito legal você saber que o cliente tá levando um produto que é bom e que funciona e que você tem fé e segurança naquilo, sabe? Sim. Mas por outro lado, a gente recebia representação farmacêutica de produtos que eu não gostava. Inclusive, tinha uma representante farmacêutica de uma indústria que eu queria até trabalhar nessa indústria, mas eu não gostava do produto deles. Até hoje eu não gosto, não uso. E ela falava pra mim, Adri, me ajuda a vender, porque daí a gente consegue viajar. E eu nunca vendi uma caixinha só daquele produto, porque eu sabia que não funcionava, sabe? Então eu acho que o marketing gostoso é esse. O marketing gostoso. Bota aí o nome do programa, marketing gostoso. Marketing gostoso, novo. Que o bom é isso, é você querer Mas ajudar as né? pessoas a oferecer e você acreditar naquilo que você tá fazendo, né? E saber a melhor maneira de fazer isso. Acho que o marketing vai te ajudar a entender melhor isso e te ensinar a melhor maneira de fazer o certo, né? Sim, vai dar ferramentas, né, instrumental para você fazer isso da melhor forma possível, da forma mais otimizada possível. Mas isso que a Adri falou, acho que é fundamental, assim, né? É uma crise, assim, que algumas pessoas têm, né? Às vezes a gente tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né? E pessoas que trabalham na área. E uma crise que geralmente as pessoas têm é, cara, eu tô trabalhando nessa empresa X ou nessa agência que atende tal cliente, só que eu não creio no produto que eu tô tendo que vender. E isso é muito difícil, assim, porque eu não vou falar que é impossível, mas é muito difícil você oferecer para as pessoas uma coisa que você não acredita, assim. E quando acontece o contrário, né, como foi o caso da Adri, assim, com os outros medicamentos, com o spray que ela não se queimou proposital, mas queimou e testou, é muito diferente quando você acredita naquilo que você tá oferecendo para as pessoas, porque realmente você sabe que aquele produto, aquele serviço, em determinadas condições, ele vai realmente ajudar as pessoas, vai melhorar a vida delas, vai gerar alguma transformação para elas, seja de saúde, seja educacional, seja de qualquer outra forma. Então, eu acho que isso é um ingrediente, assim, muito importante, principalmente na hora da gente decidir, nós que eu falo profissionais da área, né, onde nós vamos atuar, ou em qual empresa, qual lugar que a gente vai trabalhar, porque crer no produto é muito importante pra gente oferecê-lo da melhor forma possível, sem estar com uma crise pessoal de achar que a gente tá enganando as pessoas quando a gente faz algo que a gente não acredita, né? Isso é muito difícil, né? Pra profissão de vendedor, né? Porque a pessoa tá procurando emprego, consegue um emprego na área e você ter que vender o que a sua empresa, a empresa pra quem você trabalha, vende, é muito complexo. Sempre tive pânico disso. Eu tive uma experiência curta de trabalhar como vendedor quando eu comecei a desenvolver sites. E uma empresa lá da minha cidade me contratou, tá? Eu queria desenvolver, mas eles precisavam de vendedor. Vai de vendedor mesmo. Eu tinha que visitar clientes, cara. Por mais que eu acreditava naquilo, eu já tenho a dificuldade de vender, né? Se nota pela quantidade de patrocinadores que a gente tem no podcast irmãos.com. E é uma das coisas que eu mais acredito hoje. Mas, se eu tivesse que vender uma coisa que eu não acreditasse, cara, eu não sei, assim... Hoje eu com certeza não faria seguro, isso. Né? Hoje com certeza eu não faria isso. Assim, passo longe de qualquer oportunidade nesse sentido. Mas deve ser muito tenso pra quem tem que, né, manter a ética e oferecer um produto que ela mesma não acredita. Eu não sei como contornar esse tipo de situação, sabe? Mas é que indiretamente a gente acaba influenciando as pessoas com as nossas decisões. Não tô nem dizendo vender. Até porque marketing não é só venda, né? Mas igual, por exemplo, a gente tem o nosso podcast aqui, que é o podcast literário, um das frentes do nosso podcast. A gente lê o livro e a gente é honesto. A gente fala, a gente gostou, a gente não gostou. E algumas pessoas acabam comprando o livro, algumas pessoas acabam não comprando. E, gente, já houve vários casos, assim, de livro que a gente leu. Agatha Christie a gente leu e não gostou. E a gente falou, não, o livro é ruim. Se você quiser comprar e ler e falar mal junto com a gente, vem junto, sabe? Um livro em específico da Agatha Christie. Da Agatha Christie. A gente vai dar outra chance até o fim do ano. Isso é um desafio, assim, porque quando a gente pensa hoje no movimento de influenciadores digitais, por exemplo, cara, isso é muito complexo, assim, essa questão, porque são pessoas que estão influenciando um monte de outras pessoas, algumas delas, assim, fazem isso não porque acreditam naquilo que elas estão oferecendo, mas simplesmente por uma questão de remuneração, assim, saca? Eu tava no evento de marketing semana passada, assim, um evento enorme, assim, para 8 mil pessoas, 100 palestrantes, enfim. E uma
das palestras lá, que inclusive me chamou a atenção negativamente, foi justamente falando disso, assim, falando de técnicas para você chegar até um influenciador e aí você paga ali para ele, e nada contra pagar a pessoa, ela tá fazendo o trabalho dela, mas para ela divulgar uma coisa que ela mesma não acredita, assim, só para receber e segue o baile, assim, saca? Isso é muito complexo e é muito complicado, porque a gente acaba abrindo mão desse papel de fazer, de fato, uma curadoria, que é, por exemplo, que vocês fazem aqui no podcast, quando vocês falam, não, isso aqui é bom ou isso aqui é ruim, ou quando vocês falam, não, esse convidado é interessante a gente chamar, esse outro não é tanto interessante, do que fazer com qualquer um, de qualquer jeito, só para receber algum valor monetário por isso, e aí a gente acaba perdendo essa possibilidade de realmente fazer uma curadoria para as pessoas, e a gente acaba oferecendo qualquer coisa simplesmente porque tem alguém nos pagando por isso. Então esse problema ético de o que a gente está lidando e o que a gente está oferecendo não vale só para o vendedor, mas vale para todo mundo, assim, vale para aquilo que a gente está postando no nosso Instagram, para aquilo que a gente está atuando juntos, ou no caso de um podcast, os convidados ou os materiais que a gente divulga nele. Então é uma questão muito ampla e complexa, assim, da gente tratar. E o que nos dá essa liberdade muito grande é que a gente não faz com a expressão rabo preso, né? Com ninguém, nenhuma instituição, nenhuma empresa, nem nada. A gente, sim, não tem ninguém pagando pra gente ler os livros. A gente, quando lê, a gente comenta e pode dar a nossa opinião livremente, porque disso não depende do nosso salário, não depende de nenhum contrato que a gente vai perder nem nada. Mas já aconteceu casos de uma editora nos procurar pra falar de tal livro, a gente lê aquele livro, meu Deus, socorro, ou até o tema do livro estar fora da nossa linha editorial. Não precisa nem ser contra, mas pode ser fora. E a gente fala, não, isso não tem nada a ver. Se a gente falar sobre isso ou falar bem disso, nossos ouvintes nos conhecem o suficiente pra saber que nós não costumamos gostar desse tipo de conteúdo. Tão vendido, né, amor? Então, assim, a gente chegou na posição de poder decidir sobre isso, né? De se faz ou se não faz. Então, a gente tem essa liberdade, né? Nós não somos funcionários de uma empresa que tem que fazer tal coisa. Então, pra gente, digamos que é mais fácil por essa liberdade que a gente conquistou em tantos anos de podcast. Mas é uma questão bem complicada. Mas isso é complicado. Eu tava vendo aqui, eu sei qual é o spoiler do finalzinho do seu livro, que Já você... no final? Não, mas é porque eu acho que... inclusive, o seu final parece muito o começo. Mas eu acho que essa é a ideia. Meio dark, né? O meu começo ao fim. Quando eu achei que eu tava terminando, eu vi que eu tava no começo, né? E aí, eu tava vendo a conclusão e eu vi que você fez uma pesquisa no Instagram antes com relação do sentimento que as pessoas têm, né? Profissionais de marketing e tal, né? Foi caixinha de perguntas, eu imagino, Sim. pelo tamanho das respostas. E as respostas são muito assustadoras, são muito sem esperança, assim, sabe? Dá um desespero de ler e tal. E eu fico pensando, realmente, gente que tem que trabalhar com marketing dessa forma, sabe? De ter que vender coisa que não acredita, ou ter prazo e trabalhar sob pressão. E gente que tá entrando em burnout, porque lida com criatividade também, né? Que o pessoal até brinca que criatividade é gato, não é cachorro, que vem a hora que quer. E aí tem toda essa questão, né? E é isso que pode ser muito prejudicial até mesmo pra saúde. E aí você dá a resposta, por isso que eu falei que parece muito o começo do livro, que o seu livro é uma resposta também a esse clamor, né? Desses cristãos que... Uma tentativa, né? Assim, eu acho que muito disso, assim, é uma área que é a grande crise, assim, que quando a gente tá falando de marketing, a gente tá falando de uma coisa que é inescapável pra sociedade contemporânea, assim, inescapável, assim, isso vale pra igreja, isso vale pra empresa, isso vale pro podcast de vocês, isso vale pra escola que eu trabalho, isso vale pra tudo, assim. A gente não consegue viver sem marketing, assim. Eu tava até conversando com um amigo, fazendo um parênteses, assim, a gente tava, assim, viajando na maionese, assim, e aí ele falou, cara, você já pensou se não existisse mais rótulo de produto, a gente chegasse no mercado, fosse tudo igual, tudo padronizado, branquinho, assim, a gente ia surtar, assim, porque como a gente diferencia esse daquele, o outro do... Então, assim, o marketing ele é necessário para a sociedade contemporânea, não só contemporânea, né? Quando o marketing surge, ali nos anos 1900, 1910, ele surge justamente porque a vida começou a ficar mais complexa e começou a ter necessidade de uma maior organização na logística, na distribuição e na venda de produtos, porque começou a complexificar muito, ter muitas variedades, muitas mudanças, muitos produtos diferentes. Então, o marketing é uma coisa inescapável para nossa sociedade. E qual que é o problema? O problema é que, mesmo sendo uma coisa inescapável, a gente fala muito pouco sobre isso e nós, cristãos, menos ainda, assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma ética do marketing, se a gente for pesquisar, não tô falando de cristãos aqui agora, tô falando assim, ética do marketing por si só, secular, sem compromisso com a fé cristã, são pouquíssimos conteúdos que existem, assim, pouquíssimos artigos publicados, praticamente, se a gente pega os principais livros sobre marketing, quase nenhum tem algum capítulo tratando de ética ou alguma coisa específica sobre ética. E quando a gente vem para o ambiente cristão, né, é pior ainda, assim, se lá fora já não fala, aqui dentro menos ainda. Então a gente tem essa crise, que é uma área muito
difundida, muito utilizada, que todo mundo tá falando, todo mundo atua com ela, conscientemente ou não, mas a gente pouco propõe coisas, a gente pouco propõe alternativas, a gente pouco propõe uma forma cristã de pensar o marketing, uma forma redimida de pensar o marketing. E aí o livro vem então como um primeiro passo nessa longa caminhada que a gente tem ainda pela frente, né? Porque são anos e anos e anos de práticas sendo construídas. E quando a gente pensa, por exemplo, até nos modelos de agência, por exemplo, eu nunca trabalhei em agência, assim, mas eu tenho amigos que já é sempre assim, os piores comentários possíveis, sim, né? Como você falou. É o burnout. Muita pressão, jornadas de trabalho, assim, infinitas, uma remuneração muito ruim, condições de trabalho horríveis, saca? Assim, quase que você tem que se sacrificar em função do trabalho. E tudo isso vem de um modelo que foi construído e que não se propõe alternativa para ele, né? Parece que ele se normalizou. E aí a gente só aceita isso, vamos trabalhar, vamos fazer, mas não tem ninguém propondo alternativas para isso. Então, é um desafio muito grande, assim. Eu não sou romântico de achar que o livro vai transformar tudo e a gente vai viver naquele paraíso, mas eu acho que é um primeiro passo pra gente começar a pensar de forma mais intencional essas questões, desde dentro da igreja, né? Tem coisas lá que eu falo sobre a igreja, até mesmo pensando no contexto de mercado, assim. Você tem um case bem legal que é o próprio Invisible College e o Loop, né? A gente, desde que surgiu, assim, eu curto muito as publicações que vocês fazem, como vocês produzem conteúdo, a serenidade que tem, né? A sensatez. Qual que é a palavra que a gente usou aquela hora? Coerência. A coerência. Essa é a palavra. Preciso anotar aqui na frente pra lembrar dela. A coerência, né? Que vocês têm ao produzir o conteúdo e fazer a divulgação. Vocês não usam clickbait. Pra quem não sabe, clickbait, né? Às vezes tem pessoas que não conhecem o termo, é quando você faz aquela chamada sensacionalista pra atrair os olhos da pessoa, atrair o interesse da pessoa para aquela publicação, para aquele produto, para aquele gente, vídeo. Isso me cansa tanto, me dá tanto uma raiva. Que seu livro chama Clique. Porque eu sou curiosa, sabe? Aí eu sou público do... Aí você quer ver, eu sou público-alvo do... Ai, veja como essa atriz ficou. Ai, e dá uma raiva. Veja a transformação. Aí é um monte de página, você vai clicando. Ai, você dá nossa. Uns 500 page views. Mas agora eu não caio mais nessa. Mas com o Invisible College, você, né, já estudando esse conteúdo, né, inclusive tem cursos lá dentro do Loop que você oferece nesse sentido, você já coloca em prática esses princípios, né? Você consegue meio que compartilhar com a gente um pouquinho dos princípios que regem o marketing do Invisible College? Cara, muito bom. A gente tenta realmente aplicar isso, né? Como eu falei, quando a gente começou a estudar sobre isso, foi justamente pro nosso trabalho, assim, né? Uma vez que a gente teria essa necessidade de vender cursos, de chegar até as pessoas. E eu acho que é difícil, assim, eu vou tentar responder a sua pergunta em 3 partes, assim. Vamos lá. É difícil a gente ter, acho que regras muito bem delimitadas, do tipo, não, tem que fazer assim, assim, assim. Primeiro, porque senão a gente vai cair numa espécie de um legalismo, assim, e eu não creio nisso. Segundo, porque as coisas mudam muito rápido, então não adianta a gente fazer um conjunto de regrinhas, porque amanhã as coisas mudaram, o algoritmo mudou, as plataformas mudaram, as dinâmicas mudaram e aquelas regras não funcionam mais. Então a primeira coisa é isso, assim, até no livro eu não forneço regrinhas do tipo, não, você vai fazer desse jeito. Não é um manual de como fazer marketing. Mas como que é, então? Aí é a segunda parte da resposta. Eu acho que é atuar por princípios, né? A gente entender o que uma ética cristã pressupõe, a gente entender, por exemplo, qual que é a perspectiva cristã do ser humano, e isso é uma das partes centrais lá do livro, e eu acho que faz toda a diferença, assim, a gente entender o que é o ser humano do ponto de vista bíblico, porque eu creio muito que visões distintas de ser humano nos levam a atuar de formas distintas, né? Inclusive o James Smith, ele fala isso, né? Que toda pedagogia pressupõe uma antropologia, né? Então toda forma de ensino pressupõe uma visão do ser humano, e no marketing não é diferente, né? Toda forma de, sei lá, a gente substitui pedagogia por toda forma de estratégia, todo projeto de design, todo projeto de branding, toda estratégia de marketing também pressupõe uma antropologia. Então acho que um fundamento importante é a gente entender o ser humano a partir da revelação bíblica e entender também aquilo que as escrituras colocam pra gente como o padrão ético do cristão, que isso se aplica para toda a vida, não só pro marketing, obviamente que lá eu tento pegar e aplicar de forma mais específica, mas que se aplica para toda a nossa vida. E a partir daí a gente tem condições então de, durante o nosso trabalho, nos planejamentos estratégicos, nas técnicas que a gente usa e tudo mais, fazer isso da forma mais coerente possível. E aí, se eu, por exemplo, puder dar alguns exemplos, assim, por exemplo, uma das coisas que, sei lá, quando a gente faz uma página de vendas de um curso, de um treinamento, um workshop, é muito comum, às vezes, a gente pegar e ver ali na página um countdown, né, que é tipo um cronômetro que, em tantos minutos essa promoção vai se encerrar. Ai, como isso me irrita. Por exemplo.
Isso é complicado, assim, porque não necessariamente a coisa em si, ela é um problema. Vai depender muito da motivação de quem tá usando, mas muita gente usa aquilo de plataformas de automatizadas que, na verdade, aquele cronômetro, ele é fake, assim. Então, tipo, ele tá ali há 15 minutos, sua promoção vai acabar se você não se inscrever agora. Falta só mais um pra ganhar a promoção. Tem uma vaga e tem 5 pessoas vendo essa promoção agora. Isso tudo, assim, são recursos que a gente falou lá no começo, são recursos não de persuasão, mas de manipulação. Por quê? Porque você tá dando uma informação falsa pras pessoas. Não tem problema se realmente em 15 minutos for acabar e aí fechou e não tem mais. Mas se não, isso é manipulação. E o que geralmente, né, não é todo mundo, mas geralmente acontece, é usar isso como um recurso artificial. Então tá ali, a cada 15 minutos vai acabar, você entra no dia seguinte, tá lá os mesmos igualzinho. 15 minutos, vai acabar, assim, saca? Então a gente foge desses recursos. As pessoas fazem vídeo de que hoje é o último dia pra você garantir essa promoção. Aí, se você um pouquinho mais espertinho, você vai lá na data do vídeo, é do mês passado, né? E esse vídeo tá circulando aí, então você clica aqui, não perca essa oportunidade e tal. Uma outra coisa, assim, né? Por exemplo, a galera abre as inscrições pra um curso, aí acaba as inscrições. Fechou. Aí passa 2 dias, ela publica, porque vocês pediram muito, a gente vai reabrir as inscrições. Não tem problema, aqui, novamente, não tem problema se isso for legítimo, se realmente a galera foi atrás e tudo mais. Mas soa geralmente, soa estranho. Geralmente, e a gente que tá nos bastidores sabe, exatamente. Isso já é uma estratégia já desenhada. Desde o começo, a pessoa já sabe que, não, a gente vai fechar dia tal, vai esperar 2 dias, no terceiro a gente vai abrir de novo. Por quê? Porque muita gente vai ficar de fora e quando vê que fechou, vai ter aquele sentimento de, nossa, eu perdi, e quando você abrir, a galera vai comprar tudo de uma vez, assim. Então, isso já é pré-setado. E isso, mais uma vez, ela tá manipulando as pessoas, né? Ela tá usando de um recurso artificial. E agora você sabe que você tem que correr mais ainda, né? Porque vai durar só mais 24 horas, enfim. Então, tem muitos recursos, assim, que são artificiais, que estão manipulando as pessoas e não, como a gente falou, persuadindo elas. E o que a gente tenta fazer é fugir disso, assim, né? Fugir o máximo possível desses recursos que manipulam e trabalhar os recursos de forma honesta, assim. Isso vale para desde a página de vendas até coisas muito sutis. Por exemplo, os termos de adesão de um determinado curso, assim, que todo curso, toda coisa que você compra, assim, ou plataforma que você usa, você tem que aceitar os termos de adesão e ninguém lê os termos de adesão. Ninguém a gente sabe muito bem disso, né? Sim, Facebooks e Instagrams da vida roubando nossos dados com nosso consentimento. Mas, por exemplo, uma preocupação que a gente teve foi pegar os termos de adesão e colocar eles numa linguagem acessível para as pessoas, que geralmente é um juridiquês, porque geralmente ou um advogado, alguma pessoa da área que redige esses termos pra gente, mas a gente traduziu toda a linguagem e na primeira página a gente colocou um resumo de todo o termo. Então, você vai pagar esse valor, vai ter acesso por tantos dias, as condições são essas, você pode pedir reembolso em tantos dias. Então, um resumo dos termos de adesão e depois vem os termos numa linguagem mais acessível, com um design já mais formatadinho, para justamente facilitar as pessoas. A gente não quer que elas só aceitem para aceitar e a gente vender goela abaixo, mas embora quase ninguém vá ler aquilo, mas tá lá de uma forma entendível, compreensível, ética, adequada. Então são uma série de pequenas coisas assim que a gente vai tentando fazer, fugir um pouco, tirar essa imagem de que o marketing ou que cursos online são coisas enganadoras e com muito charlatanismo e tudo mais, mas que dá pra gente trabalhar, dá pra gente usar de estratégias, de ferramentas, de instrumentos que vão ampliar o alcance, mas fazer isso de uma forma ética, coerente, sem estar enganando as pessoas. Até porque a gente crê muito assim, por exemplo, se a gente tá enganando alguém, né? A gente tá enganando uma pessoa que é portadora da imagem da semelhança de Deus. Isso é muito sério, né? Isso não é pouca coisa, assim. Então, se eu uso de um recurso com a melhor das intenções possíveis, assim, mas uso isso enganando alguém, isso é muito sério. Eu tô agredindo a imagem de Deus naquela pessoa, seja ela cristã ou não, mas ela é portadora da imagem de Deus. Então, é uma questão muito séria que às vezes a gente não para pra pensar. A gente acha que é só mais uma técnica que todo mundo usa, vamos usar também e tá tudo certo. E não é assim. Nós cristãos precisamos ter uma abordagem, uma postura diferente quando a gente vai atuar na nossa área de profissão, assim. E nessa área de venda de curso, como tá saturado, pra mim aparece muito, assim, não sei se por conta dos interesses que eu busco e tal, aquele videozinho rápido que prende a sua atenção, que te leva a clicar num link pra assistir um vídeo que não tem contador embaixo, não tem a duração embaixo, tem até não sei se você já viu isso, aquele gráfico de duração que no começo ele passa rapidinho, depois ele vai indo bem devagarzinho, vai te segurando no vídeo até o final. Isso é charlatanismo pra mim. E assim, mas é muita gente que usa isso, é muita gente, tá saturadíssimo. Todos têm a técnica infalível, todos quebraram o algoritmo, todos conseguiram
desvendar o mistério por trás e vai te dar algumas dicas naquele vídeo, mas pra você saber mais e ter o curso completo, você tem que pagar o curso e assistir tudo lá. Então, assim, é um caminho, não sei se fácil, mas é um caminho comum que todo mundo tem utilizado. E quando eu vejo que eu fui fisgado de alguma maneira, por isso eu já saio na hora, porque eu falei, se os caras não têm a ética pra apresentar de uma maneira coerente, agora eu lembrei a palavra, ou uma maneira sensata esse conteúdo pra mim, que estou procurando algo bom, sabendo que eles estão usando essas táticas, já me tiram o interesse, né? Eu, porque, sim, já tô mais imerso nas redes sociais, já estudo isso há algum tempo, já conheço muitas técnicas de marketing, já conheço algumas dessas técnicas que são usadas para vender cursos, então eu já tô esperto para isso. Mas quanta gente não cai, né? Quanta gente não vai fazer isso e às vezes pode até ser bom o conteúdo. Quando já começa dessa forma sem ética, eu já perco a confiança de que eles vão me oferecer algo que realmente faça alguma diferença na minha vida, né? Por isso que a gente fica muito feliz com esse lançamento desse livro, do seu livro, para trazer um pouquinho de desequilíbrio a essa balança. Porque, igual o Paulinho falou, tem muito livro sobre técnicas de marketing, sobre como capturar seu público, como conhecer o seu público. Livros não... Livros, vídeos, cursos, né? Insights, cursos. Tem muita coisa. Esse pessoal que faz esses cursos também tem lançado os livros, né? E aí, agora, para rebater um pouco essa balança, quase ninguém fala sobre ética, né? De como você ter uma ética vendendo e servindo o próximo e utilizando o marketing de uma forma boa, né? De uma forma correta e boa. E eu queria até falar assim, pelo que eu entendi, o público que você focou ao escrever o livro foi o público que trabalha com marketing já, não é? Isso. Mas, cara, eu acredito fortemente que todo líder sério, todo líder que quer conhecer melhor a sua comunidade, que quer comunicar melhor a sua igreja para aquela comunidade, deveria ler esse livro. Principalmente, eu gostei muito da parte que você fala dos 10 mandamentos e aquilo pra mim, falou muito mais com um líder de uma igreja do que propriamente dito com um profissional. E não é os 10 mandamentos do sucesso nas redes sociais, né? São os 10 mandamentos de Moisés mesmo. Moisés mesmo, das 2 tábuas e tal. Mas por que eu tô falando isso, Kaique? Porque muitas vezes o marketing e comunicação dentro da igreja, ele não está conectado com a liderança. Então isso era uma coisa que a gente sempre falava logo de cara, que as duas partes, elas têm que ser únicas. Que o marketing tem que estar muito conectado com a igreja. Porque muitas vezes a gente da comunicação e do marketing, a gente divulga o que a igreja faz e a pessoa vê nas redes sociais, chega na igreja e encontra outra igreja. É uma igreja nas redes sociais e uma igreja no físico é outra coisa completamente diferente. E até para as coisas se casarem junto, né? Onde um mostra o outro e o outro mostra um. E, cara, esse livro, ele precisa chegar até a liderança da igreja, a liderança séria, comprometida, para entender como fazer o marketing da sua própria igreja de uma forma ética cristã. Muito bom. Ó, pro editor, pega esse trecho da Adri e esse é o corte pra gente divulgar o episódio. Mas quando eu escrevi, eu tinha 3 públicos assim em mente. Como você falou, profissionais ou estudantes da área, né? Pessoas que realmente estão ali, profissionais de marketing, de publicidade, designers, empreendedores de forma geral, pessoas que têm seus negócios, estão empreendendo, têm algum tipo de projeto, seja com fins comerciais ou não, assim, seja de uma ONG, seja o que for. Porque querendo ou não, como a gente já falou, tá lidando diretamente com marketing a todo tempo. E também para as lideranças das igrejas ou para as equipes de comunicação das igrejas. Porque um desafio, assim, que eu vejo, que você fez uma leitura muito correta dele, é que essa desconexão entre a equipe de comunicação e a liderança da igreja acaba gerando uma coisa que eu coloco no livro, que é uma comoditização das igrejas, assim, né? Em que sentido? Porque a galera da comunicação, óbvio que eu tô generalizando e tem exceções, mas geralmente, o que a galera quer fazer? Qual que é o tipo de vídeo que mais tá dando resultado? Qual que é o tipo de fonte, o tipo de imagem, o tipo de coisa? A foto. E aí, quando você vai pra a foto, o tipo de foto, o ângulo, aquela coisa toda, o jogo de luz. E aí, quando você vai ver, quando você abre o Instagram e vai rolar seu feed, todas as igrejas estão se comunicando da mesma forma. Da mesma forma. E qual que é o problema disso? O problema é que, quando todas as igrejas se comunicam da mesma forma, as igrejas não estão traduzindo na sua comunicação aquilo que elas creem, o seu DNA, a sua vocação, a sua própria
expressão, que a gente crê muito nisso, né? Que cada igreja tem a sua própria expressão, por isso que tem tanta igreja assim, né? Essa pluralidade, essa diversidade de igrejas, e isso é maravilhoso, pelo menos eu acho isso maravilhoso, mas se a gente então não traduz isso para nossa comunicação, a gente começa então a ter essa comoditização das igrejas, né? As igrejas viram um commodity, né? O que é um commodity? É um produto que não faz diferença se foi eu que produzi ou vocês que produziram, ele vai ser a mesma coisa, vendido no mesmo preço, não faz diferença quem fez aquilo. E o que está acontecendo com as igrejas é isso. Então a pessoa abre o feed, ela vê um post de 5 igrejas diferentes e os posts são idênticos, eles são iguais, assim, só muda talvez o endereço, o nome da igreja, mas é o mesmo padrão gráfico, é o mesmo Se abre na segunda-feira de manhã, então pronto. Aí parece que tudo todo igual. mundo tava no mesmo culto. Tá assim, no né? mesmo culto, muito bom. Porque é tudo igualzinho, saca? Então a gente precisa, assim, entender que a comunicação, pensando em igreja, ela precisa expressar o DNA daquela igreja, ela precisa expressar a vocação daquela igreja e não só replicar um padrão estético que funcionou na igreja X e bombou e agora a gente fica replicando isso também na nossa. Não, vamos tentar entender como que a gente pode traduzir visualmente, audiovisualmente, aquilo que nós cremos, aquilo que é a essência da nossa igreja, aquilo que é o DNA da nossa comunidade, para que as pessoas vejam aquilo, reconheçam aquilo e não aconteça o que eu acho que talvez é o pior, que você mencionou muito bem, uma frustração, né? Uma quebra de expectativa da pessoa ver aquilo, ela acha que aquela igreja é daquele jeito, quando ela chega lá é totalmente diferente, assim, né? Eu tenho muito exemplo, assim, pelo menos aqui em Goiânia isso é muito comum, culto de jovens, por exemplo, você pega a divulgação, uma coisa super descolada e tal, geralmente é imagem de skatista, alguma coisa assim, aí você chega lá, é um cultão tradicionalzão, nada contra um cultão tradicionalzão, o problema é essa quebra de expectativa, né? Então não divulga com um negócio descolado, com skate e tal, saca? Assim. Cara, a gente aprendeu isso no nosso casamento, lembra a lição que a gente teve? É verdade. A gente casou em 2005, né? Eu nem estudava a área de comunicação ainda, mas o conselho que nos foi dado é: o convite do seu casamento vai dizer como vai ser o seu casamento. Como vai ser seu casamento. Então não adianta fazer aquele convite A3, cheio de firula, brilhante e tal, super clássico, seda, né? E fazer um casamento diferente daquilo, né? Então o nosso foi com papel reciclado, com cordinha amarrada e tal, porque o nosso casamento vai ser assim, Tinha sabe? Folha, canela, porque foi no campo o nosso casamento. E foi aí que eu comecei, a partir daí eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, o jeito que você apresenta o que você tá fazendo tem que ser coerente com o que você faz, né? Sim. Porque não existe neutralidade, né? Toda vez que, embora a gente não pare pra pensar nisso, ou pelo menos os profissionais deveriam, mas tudo aquilo que a gente tá fazendo, uma imagem que a gente usa, um título do podcast que a gente coloca, a capa que a gente vai usar, o ângulo da foto, ou o jeito que a gente vai tirar uma foto dentro do culto, por exemplo, tudo isso tá comunicando. Não existe neutralidade em nada que a gente faz, principalmente na comunicação. Então, se eu uso uma cor específica, um layout específico, um tipo de fonte específica, tudo isso está comunicando algo para as pessoas. Tudo isso vai gerar na cabeça das pessoas uma imagem, uma ideia daquilo que tá lá, aquilo que é. E o exemplo do casamento é perfeito, assim. Se você faz um convite todo cheio de firula e recortes especiais e dourado e não sei o quê, as pessoas vão achar que vai ser uma super festa glamurosa gala, e tudo mais. Sabe? Então, e aí chega lá, tipo, é só uma recepção simples com uma galinhada ali pra galera, sabe? Então, exato, assim, que é bom pra caramba, mas é diferente. É maravilhoso. Eu, inclusive, prefiro do que o trem glamuroso. mas tá comunicando algo. Então, a gente precisa ter essa virada de chave de entender isso e sermos intencionais naquilo que a gente tá produzindo e por que a gente tá produzindo o que a gente tá produzindo. E assim, falando até um pouco com relação de que a gente pode utilizar tanto pela liderança da igreja, pelo profissional de marketing e extrapolando isso para nossa vida pessoal das nossas redes sociais, a gente reflete muito que Cristo era na minha vida através do marketing que a gente faz da gente mesmo, nas nossas redes sociais. A impressão que eu tenho de que as pessoas usam as redes sociais e acabam não mostrando realmente o que elas pensam, mas o que o público quer que elas pensam dela. Não sei se ficou claro isso. Sim, acho que esse é a maneira de ser redes sociais hoje, de estar nas redes sociais, é basicamente isso, né? Você vender aquilo que você gostaria que as pessoas pensassem de você. E é isso que aumenta os números, inclusive, né? Porque a pessoa que é ela mesmo, muito difícil não vai ter um público tão expressivo, né? A pessoa, em geral, ela difícil ter um conteúdo próprio e interessante pra oferecer pras outras pessoas, sabe? Todo mundo acha, tem redes sociais? Eu tô voltando de novo lá pro antigamente, né? A gente que viveu nos dois mundos, né? Pra gente ser ouvido, a gente precisava estar em algum meio de comunicação, que na época ou era o jornal impresso, ou a televisão, ou o rádio. Caso contrário, você máximo ia
ia conseguir ser ouvido no seu bairro a partir de alguma coisa que você fizesse localmente. E a internet trouxe isso, de você, de um lado do mundo, ser ouvido por alguém do outro lado do mundo ao vivo, né? Coisa que 30 anos atrás a gente não conseguia imaginar que isso seria possível. Só que daí vem outra parte. Mas o que eu tenho pra falar que a pessoa do outro lado do mundo vai querer ouvir, vai ser interessante pra ela? Não, sim. Aí... É que eu só queria aqui me retratar. Porque parece que eu realmente não consegui me falar. Não é que as pessoas têm que ser verdadeiras. Não é que as pessoas têm que usar as redes sociais pra abrir o coração. Sabe? Eu vou falar, eu vou fazer um marketing pessoal da minha vida e utilizar as redes sociais pra falar tudo que eu quero, tudo que eu penso. Não é isso que eu tô falando. É a pessoa falar aquilo que ela não é, sabe? Não é a troco de versão clique, fake sabe? dela. E por É aí que quê, eu tô chegando. sabe? Se eu não tenho o que falar, se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho algo a oferecer, algo diferenciado pra oferecer, que as pessoas possam se interessar, eu vou criar um personagem. Eu vou fazer como o fulano faz, e o fulano teve sucesso, eu vou tentar fazer por aqui também. E aí a gente vê tantas pessoas falsas, né, produzindo conteúdo, que quando você tenta aprofundar um pouquinho, e essas pessoas o que vão acabar fazendo, né? Se não tem um conteúdo pra oferecer, vão, né, colocar a foto da cara, né? Não, eu tô rindo porque o Kaique provavelmente já deve ter visto um monte de vídeos de pessoas que estão fingindo que estão conversando com alguém com microfone, sabe? Os podcasts falsos. E por quê, sabe? Fakecasts. Eu não sabia disso, eu não sabia. Até que, não sei, Foi chegou... a menina que falou que o homem lava louça não dá perde ibope, não dá a ibope. masculinidade. Eu não queria nem citar pra não dar Aí a ibope. Adri comentou sobre o vídeo, eu falei... Que ela tava de lado o tempo todo falando assim no microfone. Você reparou que ela tá falando assim, esse podcast não existe? Ela falou, é sério? Ela ficou chocada. É sério? Eu falei, por que ela faria isso, gente? Por que as pessoas fazem isso? Aí a gente começa a reparar que um monte de gente faz. faz. Um monte de gente faz isso, sabe? Porque ela quer ser importante o suficiente pra ter sido convidada pra falar sobre um tema num podcast, né? Como o Kaique no caso, nesse momento. Porque no fim das contas, quando a gente tá falando de mídia social, Instagram, Twitter e tudo mais, o que manda é um chefe chamado algoritmo, né? Uhum. E aí as pessoas fazem aquilo que vai fazer o algoritmo entender que aquilo é relevante, não necessariamente é bom, mas é relevante para a lógica do algoritmo, que vai gerar engajamento, discussão e tudo mais. Por isso, por exemplo, que polêmica é tão, entre aspas, muito entre aspas, é tão bom, porque a polêmica ela vai gerar engajamento, né? Quando você publica uma coisa polêmica, as pessoas vão discutir, vão comentar, ainda que talvez comentem discordando, mas vão comentar. E comentando, o algoritmo vai falar, opa, isso aqui é legal, vou dar pra mais gente, ele distribui pra mais gente, e a coisa então vira uma bola de neve. E assim. Distribui até pra gente que não tá nem vendo aquele conteúdo, né? Isso que é muito louco. Tá nem a ver com o assunto, assim. Isso é um grande desafio, assim, porque é uma tensão, assim. No livro eu não entro tanto nesse assunto, esse é o que eu quero pensar a partir de agora, então talvez daqui uns 5 anos eu volte aqui pra gente gravar um outro podcast sobre isso, Boa. Pensando justamente na nossa relação com as mídias sociais, nossa relação pessoal com as mídias sociais. Porque a tensão que tem, e aqui eu tô, assim, compartilhando a minha crise, é que, por um lado, eu acho que muita gente tem muita coisa boa a oferecer, né? Vocês têm muita coisa boa a oferecer, talvez eu tenha alguma, o Pedro tem, muita gente tem coisas boas a oferecer, coisas que edificam as pessoas, que contribuem com elas, e se a gente, sei lá, não usa nenhum recurso digital, o nosso alcance vai ser, talvez, no máximo para nossa igreja local, para o nosso grupo de amigos analógicos, mas a gente deixa de contribuir com muita gente. Mas, por outro lado, se a gente tenta atingir muita gente, de certa forma a gente tem que jogar o jogo das mídias, assim, e isso eu acho que já começa a ficar uma coisa... Sim. Isso é o que tá gerando um incômodo em mim atualmente, assim, a gente tentar buscar como que a gente pode subverter o algoritmo, no sentido de a gente tentar estar no ambiente digital, produzindo, propondo coisas, contribuindo com as pessoas. Sem ter que usar essas artimanhas, né? Sem cair no jogo do algoritmo, né? Tem até essa semana eu tava pesquisando algumas coisas assim, 2 pesquisadoras aqui do Brasil, uma da USP, se eu não me engano, e uma outra não lembro de onde, elas publicaram um artigo na revista da Fiocruz, que elas cunharam um termo chamado exaustão algorítmica, e eu achei isso fantástico, assim, justamente falando das pessoas que vivem de produção de conteúdo, e que essas pessoas, elas estão tendo burnouts e tudo mais, pela essa necessidade de sempre estar tentando atender o algoritmo, né, que é como se fosse um chefe, a diferença é que ele é um chefe que te pune, porque se você não publica o conteúdo do jeito que ele gosta, ele vai cortar seu conteúdo, ele vai diminuir seu engajamento, é um chefe que você não consegue ter diálogo com ele para
tipo assim, não, beleza, mas o que eu posso fazer pra melhorar? Você não tem diálogo, ele só te impõe e você obedece ou não. E aquilo tá gerando um monte de problema de ordem de saúde mental, psicológica nas pessoas que estão trabalhando como produtores de conteúdo. Porque se elas seguem a lógica do algoritmo, é uma coisa muito exaustiva, que gera uma certa ansiedade e aquela preocupação de sempre ter que tentar agradar o algoritmo da plataforma. E se elas não seguem, o conteúdo delas, entre aspas, morre, assim. Flopa, não chega pra ninguém. Então isso é um desafio grande pra gente, né? Eu ainda não tenho respostas pra isso. Não, eu penso muito nisso. Quando eu vejo as pessoas que têm aí 500 mil seguidores e estão lá postando com todo conteúdo. dia. Não, até conteúdo bom, vai. Vamos dizer, pensando em alguém aqui que tem 500, não vou citar, mas tem uma pessoa na minha mente que tem 500 mil seguidores, que posta um conteúdo muito legal relacionado à criação de filhos e tal. Só que assim, todo dia tá postando conteúdo e os stories dessa pessoa é aquela que tem só pontinhos em cima, né? Tá lá o dia inteiro publicando conteúdo. Se essa pessoa resolve sair de férias 15 dias e não postar nada durante esses 15 dias, ela vai perder muito dos seguidores nesses 15 dias e vai perder muita relevância no seu algoritmo. Então isso é uma escravidão terrível, cara, terrível. E quando eu penso esse tipo de coisa, e quando eu penso como ser mais relevante com o perfil de irmãos.com nas redes sociais, bate um desânimo, sabe? Dá vontade de apagar tudo. Acho que uma vez por semana eu passo pela vontade de apagar tudo, virar um ermitão digital e sumir de tudo, porque cansa muito pensar nisso, né? E viver e trabalhar para esse algoritmo e viver debaixo disso. E isso tornou ainda mais interessante pensar nisso quando a gente veio para a Espanha. Porque assim, a gente tá acostumado com a realidade de se relacionar com redes sociais brasileiras. E a gente sabe que o brasileiro, né, já sabe naturalmente que o brasileiro se expõe mais do que o resto do mundo em geral nas redes sociais. Né? Gente, mas é muito mais. Vem daqui na Espanha. Mas daí quando a gente chegou aqui, cara, a gente tem todos os nossos amigos espanhóis, a gente tem nas redes sociais. Mas, cara, é uma vez por mês um post de um pássaro, sabe, na antena, aí embaixo a legenda é pássaro. Sabe? É assim que eles... Isso é a menor preocupação, né? Muito. Cara, isso é tão louco. Eu tava ouvindo, na verdade, eu tô lendo um livro e eu fui ouvir um podcast do tradutor do livro, né? Inclusive, vou deixar aqui de recomendação, eu sei que o foco é falar do meu, mas já que o objetivo é servir as pessoas, deixa eu fazer uma outra indicação. Um livro chamado A Máquina do Caos, de um jornalista que chama Max Fisher, que é um livro justamente falando de mídias sociais, algoritmos, é um jornalista do New York Times, e ele fez uma extensa reportagem, assim, é um livro de 400 páginas, um livro jornalístico, assim, investigando, entrevistando pessoas. E aí, eu tava hoje ouvindo um podcast do tradutor do livro, e que eu achei, assim, eu comecei a rir, assim, porque o tradutor foi falar, assim, que tem uma hora que o autor, ele fala do WhatsApp, né? E aí, quando ele pegou o texto original, o autor fala, WhatsApp, tal, e aí tem uma nota de rodapé explicando o que era o WhatsApp. E aí ele falou, cara, isso aqui pro Brasil não faz o menor sentido, porque aqui no Brasil todo mundo sabe o que é o WhatsApp, sabe? No contexto americano pode ser que uma outra talvez não use. E eu tô falando assim, essa diferença, tanto que a gente usa tanto uma coisa, que ele inclusive tirou a nota de rodapé. Ele não colocou, ele só deixou lá o WhatsApp, porque todo mundo aqui no Brasil já sabe o que é o WhatsApp. E aqui a gente conhece espanhóis que nem tem WhatsApp, né, amor? Tem. Nem não, tem WhatsApp. Aqui nos Estados Unidos é muito mais utilizado o texting, né? O SMS, até hoje, até mais do que o WhatsApp. Mas com relação aos espanhóis, cara, a gente, assim, você não sabe onde os espanhóis estão, sabe? O tanto que eles prezam pela privacidade, eles não postam se eles vão sair, comer em algum lugar, se vão viajar pra algum lugar, sabe? Os nossos amigos saem de férias, a gente só tem notícia deles quando eles voltam de férias, né? Então é muito bizarro. Assim, aí a gente, né, ainda segue, a maioria das pessoas que a gente segue são brasileiros, aí a gente vê como os brasileiros se comportam e a gente fica nessa crise, assim, sabe? A gente posta por causa dos nossos amigos que querem saber como estamos vivendo aqui na Espanha, mas daí nossos amigos espanhóis veem a gente postando desse jeito, será que eles vão pensar, é porque são brasileiros? Ou, nossa, esses caras são muito esquisitos, sabe? É difícil essa tensão, assim, de como lidar com as redes sociais, mas isso é tema para um próximo capítulo, para um próximo livro, na verdade. Não, inclusive esse livro do Kaique aqui, ó, vai servir daqui 10 anos pra Espanha só, viu? Quem sabe, é muito isso. Cara, é muito bizarro, porque a gente foi num curso de marketing, eu e o Paulinho, que aqui a gente... Tenta se aculturar o máximo possível. E a gente tem firma, tem empresa... Nossa, eu não tô conseguindo lembrar em espanhol, em português. Eu sou autônomo. Autônomo, isso. Eu sou autônomo aqui na Espanha. E a gente gosta de trabalhar com marketing e comunicação. E quer conhecer. Vamos participar. E aí a prefeitura ofereceu um curso e aí a gente foi, nós dois, né, pro curso de marketing e comunicação. E, cara, é bizarro, assim, eles estão ensinando a fazer banner pra colocar na porta da loja, sabe, assim. E todo mundo tem que ter um site. Instagram, WhatsApp, Facebook, isso é bobeira. Tem que ter um site. Eles estavam falando sobre a importância de ter um site. E um banner com um site no banner. Aí tinha um banner impresso lá na frente da empresa que estava dando o curso, que é uma
empresa da... É a empresa da prefeitura. Parceira da prefeitura, na verdade. Que tava ensinando todo mundo a fazer marketing. Aí a Adri perguntou assim, é engraçado você tá falando sobre divulgação e tal, tô vendo o seu banner, eu não tô vendo as redes sociais da sua empresa. Ele falou, porque pro meu público não faz sentido nenhum colocar as redes sociais, o importante pra eles é o site. E aí eu entrei no Instagram da empresa que tava dando curso, eles tinham tipo 320 seguidores, sabe? E eu falei, uau, cara, é demais. Eles estão falando sobre marketing. O tema era marketing digital. Marketing digital era o tema. É site, né? Que no Brasil, tipo, coisa de 20 anos atrás, assim, quase. Então, assim, a gente, estando em outra realidade, nosso público, né? Hoje a gente não trabalha digitalmente com o público espanhol, não sei pela nossa igreja. A gente continua produzindo conteúdo em português, né? Pro Brasil, através do site. Mas é muito interessante ver esses contrastes, né? Como, assim, a gente acha que a nossa realidade é como a gente tá vendo no Brasil, mas ao redor do mundo, a maneira... Os europeus, principalmente, como se relacionam, não só na Espanha, na Europa em geral, como eles se relacionam com as redes sociais é muito restrito mesmo, assim. Eles não estão produzindo essa quantidade de conteúdo que a gente produz no Brasil. Não, gente, é muito diferente, assim. De você estar, por exemplo, numa cafeteria, se quiser fazer uma foto do seu café e quiser postar no Instagram, eles não têm. Marcar, eles não têm. Não tem. Que é o contrário, né? A primeira coisa que... vou começar um negócio, não é o CNPJ, não é contabilidade. Abrir um perfil no Instagram. Depois mexe com a burocracia, os trâmites legais, mas a primeira coisa é já garantir o @ no Instagram. Né? Cara, Mas eu queria trazer aqui essa visão pro pessoal que tá vendo como o Brasil tá muito na frente em questão de marketing. Assim, tá muito na frente mesmo de divulgação. E conhecer melhor até as regras do marketing, manipulação, de como você te portar mesmo, né? E como o Brasil tá muito na frente mesmo. Assim, à frente, mas passando por todos esses problemas que a gente vê apontado aqui, por isso a necessidade do livro, né? Olha aí. E você vê esperança, Kaique? Você tem esperança quando você escreve sobre tudo isso e detecta todos esses problemas? Você acha que tem um ponto de retorno aí que a gente consegue voltar para um caminho melhor no marketing? Cara, eu acho que eu já falei isso aqui, eu não sou romântico, assim, nesse sentido, né? De achar que, meu Deus, vamos transformar o mundo e agora ter só boas práticas e coisas do tipo. Então, assim, nesse sentido amplo, eu não sou tão otimista. Mas, por outro lado, e é o que, de certa forma, me motivou um pouco a escrever sobre isso mesmo, indo contra a corrente, contra a maré, é sabendo que, bom, Deus deu vocações para pessoas atuarem nessa área, e se deu vocações para pessoas atuarem nessa área, então a gente precisa pensar como que a gente atua nela, né? Fazendo um parênteses assim para responder a pergunta, eu participei de uma roda de conversa, acho que 2020, 2021, durante a pandemia, uma roda online, com uma outra pessoa que também era um profissional da área, e ele foi muito explícito, assim, ele falou, cara, não há redenção pro marketing. Uau! E aí eu tava meio que, sim, uma visão, duas pessoas com diferentes visões dialogando ali, né? E ele falou, cara, não tem redenção pro marketing. E isso me deu uma crise, assim. Eu falei, cara, se não tem redenção pro marketing, então Cristo não é soberano sobre toda a realidade. Então Kuyper errou, né? Quando Kuyper fala que Cristo é Senhor sobre toda a existência, Kuyper tá errado, então. Ou as escrituras estão erradas também quando elas falam que Cristo é Senhor sobre tudo, que tudo foi feito por ele, pra ele, a partir dele, que ele vai redimir toda a realidade. Então, o que me dá esperança, assim, de escrever um material desse, tá aqui tentando propor alguma coisa, é ajudar irmãos e irmãs que estão atuando na área e que estão em crise na sua atuação profissional, sabendo que elas têm vocação para aquilo, sabendo que eles fazem bem o que eles fazem, mas em crise de como poder fazer aquilo de uma forma redimida, de uma forma coerente, ética, sem crise com a fé, sem ter essa quase que uma dualidade, um dualismo entre o trabalho que faz e a fé que professa, mas tentar chegar em um ponto em comum, né, de poder atuar, de poder ajudar as pessoas, desenvolver seu trabalho, sua vocação e fazer isso de forma coerente, não só coerente, mas até mesmo testemunhando a favor da fé que professa, né? Com práticas que vão testemunhar positivamente e não negativamente a fé que nós professamos. Então, minha esperança é nisso, assim, é nessas pessoas que eu sei que não vão ser muitas, porque não é um tema comercial, não é um tema que as pessoas têm por si só interesse, mas é ajudar essas pessoas a atuarem de uma forma redimida mesmo num contrafluxo cultural, assim, né? Contrário ao que é o status quo, assim, da nossa cultura quando a gente pensa em marketing
marketing e em comunicação. Cara, e só ajudando a sua resposta aí, sendo mais otimista também, eu gostei muito da quinta parte do seu livro, que é quando você fala sobre esse caminho de redenção mesmo, né? E ele tá muito otimista mesmo, assim, ele tá... Eu acho que você fez muitas perguntas, provocou bastante, não fechou muita coisa, e eu acho que não tinha que fechar mesmo, não. Não tem nem como fechar, né? Mas o que eu achei muito legal foi como terminou pra cima, assim, terminou com bastante otimismo. E não assim, ó, eu apresentei todas as questões do marketing, como o marketing lida de uma forma boa e também de uma forma perigosa, mas também tem como você aliar isso com a sua fé. E é legal porque eu vou até falar aqui os títulos dos últimos capítulos, porque tá bem otimista mesmo, né? Então fala, a quinta parte é um caminho redentivo. Aí tem capítulo 22, o evangelho como antídoto cultural. Aí depois, o próximo capítulo, o marketing como uma forma de serviço ao outro. Capítulo 24, o marketing como um formador cultural. E o último capítulo, o marketing na perspectiva de Cristo. Cara, isso é muito legal. Muito, assim, muito obrigada mesmo pelo tempo de dedicação da sua vida, por escrever esse tão necessário livro. Sim, sim. Parabéns pela ousadia, pelo trabalho. Com certeza vai servir muita gente aí. E a gente fica muito feliz de apresentar aos nossos ouvintes o seu livro, viu? É uma alegria pra mim. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui, de a gente tendo essa conversa, né? É um tema, como a gente já falou aqui, né? Um tema importante, pouco falado, muito praticado, mas pouco falado, pouco discutido, pouco refletido. Então, a gente ter espaços como esse aqui pra gente poder conversar, expor algumas ideias e até mesmo divulgar de forma mais intencional o livro é uma alegria pra mim. Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade e pela conversa, que é sempre muito divertida e agradável.